E já são 5 anos de história aqui no YouTube, hein? Começamos exatamente ali, ó, dia 12 de abril de 2021. 5 aninhos. Existe aí a chamada barreira dos 5 anos das empresas e a gente tá aqui ainda. Tem canais que cresceram mais, tem. A gente tá aqui e vai continuar até aonde der. E nesse vídeo eu quero te mostrar o seguinte: qual foi o desempenho que a gente teve com ações, que é o principal tema aqui do canal, nesse período, desde o início do canal. Vem comigo. Para isso, a gente vai aqui usar a nossa carteira no Investidor 10, onde a gente consolidou tudo isso e a gente tem aqui o histórico dos últimos 5 anos. E eu vou te revelar aqui as 3 maiores posições atuais da carteira: BB Seguridade, Sanepar e Allos. As 3 maiores. Caso tenha interesse em acompanhar a evolução da carteira e todos os movimentos que eu faço, basta se tornar membro do canal aqui no YouTube, podendo cancelar a qualquer momento. Pois muito bem. Primeiro vamos dar uma olhada aqui na evolução dos proventos, que é o principal critério. Eu vou te mostrar aqui rentabilidade só das ações, mas o principal critério para você verificar se está no caminho correto e para evitar os ruídos do mercado financeiro, que são vários, é você verificar, e até para você também não se deixar levar pela volatilidade, que costuma ser intensa no curto prazo, você focar na evolução dos proventos, na renda passiva. Porque no final do dia, é a renda passiva que é o ganho efetivo que você teve no curto prazo. No curto, no médio, até no longo. Beleza, porque isso aqui é importante que, bom, minha ação caiu, mas se o provento subiu? Subiu, então qual é o problema? Você pode usar esse provento para comprar mais barato. É esse o foco, esse é o pensamento correto. É o que vai te fortalecer no mercado financeiro. Proventos. E aqui em proventos, o que eu faço? Eu vou colocar aqui anual, né? Não quero saber mensal, porque é a carteira de ações. Poucas ações pagam proventos mensais, Allos é uma delas, mas isso pode mudar no futuro, não há garantia nenhuma de permanência nesse sentido, como há, entre aspas, uma garantia nos fundos imobiliários. Vou colocar aqui, ó, tipo de ativo, ações, e vou colocar aqui, ó, 5 anos, últimos 5 anos. E olha só a escadinha, gente. A escadinha é essa aqui, ó. Saiu de 15 mil reais em 2021, dobrou para 33 mil, depois saltou para 59 mil, 100 mil e 150 mil. Veja que foi mudando a escala, né? Daqui para cá dobrou, aí aqui só cresceu 50%, mas ainda cresceu. E aqui em 2026, eu até concentrei mais minha carteira em BB Seguridade e Allos para aumentar os proventos. Eu quero que cresça pelo menos 10%. Tem que crescer pelo menos 10%. É o que eu quero. O número mágico de crescimento das empresas, estou falando aqui pensando numa inflação que não venha a ser de 10%, seja no máximo 6%. Inflação oficial, tá bom? Estou falando aqui então que eu quero 10% de crescimento. Assim também os meus proventos. Veja que, considerando o fechamento de março, a gente já passou o provento integral do ano de 22. Isso é muito legal de se ver. Porque isso aqui é resultado concreto, não é especulação ou qualquer coisa do tipo. Isso aqui tá aqui na tela, né? Tá aqui na tela. Então isso é muito bacana. Então veja que está crescendo, é isso que importa. E até então há uma taxa muito bacana. E aqui no começo, especialmente entre esses anos aqui, quando eu ainda advogava, eu ganhei bastante dinheiro com a advocacia. Relativamente, né? Mas foi um dinheiro que me impulsionou a poder fazer grandes aportes. Hoje em dia, os meus aportes não estão tão altos assim. Na verdade, está longe disso. Mas são bons aportes, o que vai me ajudar nesse caminho de evolução da renda passiva. E aí, em termos de patrimônio, vou colocar aqui, ó, 5 anos, vou colocar ações, ele saiu de uns 600 para atualmente 2,6. Então o crescimento do patrimônio foi mais ou menos 4 vezes, né? Renda passiva de 15 mil para 150 mil. Cara, a renda passiva cresceu muito mais, né? Cresceu muito mais que o patrimônio. Isso também me deixa satisfeito, particularmente falando. Agora, rentabilidade, que é o que você quer saber, né? E eu não sou de enrolação. Tá aqui, vamos lá. 5 anos, certo? Ações. Poderia colocar BDR também, só ações. Comparação inicialmente com o CDI, que é a linha amarela aqui. Pega exatamente, ó, abril de 2021, que foi a abertura do canal aqui no YouTube. Então pega exatamente. Veja que teve um período que a gente perdeu do CDI aqui, tá? Em ações. Ó, especialmente em outubro de 2021. O CDI rendeu 2% e a carteira menos 0,95. Isso faz parte no começo da trajetória, especialmente quando você pega ciclo de baixa, meu amigo, você tem que aceitar. Você precisa... Só que entenda o seguinte, por isso que olhar para a evolução da renda passiva é importante. Se você abrir um negócio agora, uma farmácia, uma franquia de hambúrguer, qualquer coisa, você vai colocar um capital inicial, por exemplo, 100 mil reais. Até você recuperar 100% desse capital, provavelmente, tô falando aqui assim, com base em franquias, você só vai ter esses 100 mil de volta na forma de lucro líquido em mais ou menos 3 anos. De 2 anos e meio a 3 anos. Tá. Só que você não concorda que os 100 mil
mil é a sua perda inicial, o seu fluxo de caixa negativo, você não concorda comigo? Quando você coloca os 100 mil no negócio, você está perdendo, é o fluxo de caixa negativo inicial, é os 100 mil reais. Só que na Bolsa de Valores, você vê isso com mais clareza. Se eu colocar 100 mil reais agora em ações e as ações caírem 10%, eu sinto a perda de 10 mil. Só que aí vamos supor que ao final de um ano, olha só, as ações não se valorizem, mas eu ganhe, sei lá, de proventos, de maneira excepcional, 20 mil reais. Loucura, né? Na prática, eu ganhei em cima desses 100 mil 20%. Só que a ação caiu, né? Caiu 10%. Então, eu ganhei 20 mil e perdi 10, ganhei 10 mil de lucro. Então, eu ganhei 10%. Só que se eu não olhar para essa renda passiva, é como se eu tivesse perdido dinheiro. Eventualmente, eu posso ter um mês negativo, só que aí depois, ou alguns meses, depois o mercado se recupera. E aí o valor fica acima dos 100 mil. E outra. Olha só. Se eu ganhar 20 mil, vamos colocar 30 mil, mas é uma rentabilidade muito absurda, né? 20 mil por ano. Em 5 anos, volta o capital. Na franquia, na melhor das hipóteses, você vai voltar em 3, tá? Mas tem um risco muito maior. Só que eu não sinto na franquia. Porque eu coloquei dinheiro no negócio e eu não sinto essa perda. Na bolsa, uma desvalorização eu sinto. Então, essa é a grande coisa. É você pensar no quanto tá te retornando no final de um ano, 2, 3. Espero ter conseguido trazer mais clareza essa lógica de comparação, porque a lógica dos negócios tem que ser incorporada na lógica da gestão de portfólio de investimento. É isso que o Buffett prega. Inclusive, nesse livro aqui, As Regras Básicas de Warren Buffett, que pega as cartas antigas da época da Buffett Partnership, bem antes da Berkshire Hathaway, ele cita o seguinte, olha, para os seus então sócios, na análise de investimento, na análise de gestão de portfólio, só faz sentido o stock picking, a seleção individual de ações, por isso que a gente está trazendo aqui nosso nível de rentabilidade, se eu conseguir superar o meu benchmark, a minha referência, o meu parâmetro, após 3 anos de teste. Então 3 anos é o teste. Se em 3 anos eu estiver perdendo do meu benchmark, então provavelmente eu deveria seguir pelo caminho da gestão passiva de portfólio, que é o quê? Comprar hoje ETFs passivos, só seguir um índice. Se eu estou perdendo do índice, então eu deveria seguir o índice, que eu vou ter uma performance superior. Só que o prazo tem que ser adequado. Ele fala em 3, eu diria que até 5 anos. Entre 3 a 5 anos é um bom prazo. Se você, nesse período, vamos supor que você investe desde esse período aí. Se nesse período você está perdendo, alguma coisa pode estar errado. Você deveria estar repensando seu portfólio. É o Buffett que está dizendo e eu concordo com ele. Por mais que você venha dizer, 5 anos é pouco para avaliar a performance do portfólio. Muito pouco. Não, tô nem aí para 5 anos. Olha, 5 anos muita coisa pode acontecer. Seja nos negócios, seja na sua vida. Tem uma frase do Keynes que eu concordo nesse sentido. A longo prazo, todos estaremos mortos. E tem uma heurística do Nassim Taleb que é a seguinte. Quando alguém diz, eu invisto a longo prazo, geralmente é porque essa pessoa está perdendo dinheiro. Tudo isso é para reforçar o seguinte, tem que ter bom senso. Se eu não conseguir ganhar do Ibovespa, o melhor no Brasil é comparar com o CDI, tá? Seria mais adequado. Mas se eu não conseguir ganhar do CDI em 5 anos, olha, você precisa repensar o seu portfólio, para dizer o mínimo. Bom, comparando aqui com o CDI, a gente só com ações, né, conseguiu 143% contra 73% de CDI. CDI é pesado no Brasil, tá? A gente tá falando de 73% em 5 anos. Isso deu, olha só, 11,59% ao ano, quase 12%. Brasil é difícil, cara. IPCA, que é a inflação, aí ficou abaixo. Então, olha só o CDI já bate o IPCA com folga. Então não fique excessivamente preocupado com o IPCA. Claro, se você não estiver batendo o IPCA, aí sim você tem que estar muito preocupado. Mas é o CDI a sua referência, tá? É o CDI. Vamos pegar aqui o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários. No período, o IFIX, ele entregou só 36%. É que o período também é injusto. É um período injusto que pega um cenário de CDI muito alto, que afeta negativamente as ações e, consequentemente, os fundos imobiliários. Ibovespa, como a gente teve um salto recente no Ibovespa, ele quase se aproximou do CDI, mas ele perdeu também do CDI, ó, 68%, quase 70%, mas já está bem próximo. Veja que o Ibovespa foi meio que fechar o gap do CDI, olha só que interessante o gráfico. Interessante, né? Índice de Small Caps, empresas de baixa capitalização, lá embaixo, Small Cap está perdendo, literalmente perdendo dinheiro. Então veja que uma escolha incorreta pode fazer você perder dinheiro por muito tempo. Imagina um investidor que disse para si mesmo, começando em 2020 e 2021, eu vou investir só em small cap.
E sinceramente vou comprar só o índice de Small Cap. Vou investir no Small 11. Salvo se essa pessoa conseguiu ir reduzindo o preço médio para melhorar o seu retorno ali, não foi uma boa ideia. Tá perdendo. Temos ainda o IVVB11, que é S&P 500, que olha só, o IVVB11 está entregando quase 60%, perdendo Ibovespa nesse momento do CDI. E finalmente o famoso IDIV, que é um índice que reúne empresas de dividendos. E a nossa carteira majoritariamente é pensada em proventos. E aí o que aconteceu? Aí o bicho pega, aí é difícil de vencer, tá? Por isso que tem cliente que me pergunta, Luan, pro meu filho, se for pra comprar um ETF longo prazo, compra de DIV. DIV 11 é o segredo pra você não ficar fazendo gestão ativa de portfólio pro seu filho, se esse é o seu propósito, né? Só trazendo um adendo aqui. Então, a gente conseguiu ganhar, mas não foi com tanta folga assim também, né? A gente entregou 143% contra 107% do IDIV. Então veja que o IDIV é forte. Veja como a estratégia de dividendos é forte. Mas ainda assim, uma excelente rentabilidade. E aí a conta não é simples assim, né? 143 dividido por 5, 28% ao ano. Meu Deus do céu. Não é assim. Não é conta de juros simples. É fazer conta de juro composto. E em termos de juro composto, a gente usa a fórmula da taxa equivalente, que no Excel é 1 mais a taxa total acumulada, elevado na razão entre o prazo que eu quero, que é de 1 ano, quero saber a taxa anual, dividido pelo prazo que eu tenho, que é o prazo referente a 5 anos. É a taxa acumulada em 5 anos, menos 1 para tirar da faturação. Então, eu tive aí um retorno analisado de 19,43%. Quase 20%, né? Dá para arredondar para 20%. 20%. Então é isso que a gente está conseguindo entregar nesses últimos 5 anos desde o início do canal, só na parte de ações. Então, apesar das críticas, dos diversos haters que a gente tem aqui, tá aí o resultado, né? 20%. Indo aqui para a calculadora de juros compostos do Investidor 10, olha só, claro, eu não tô te dizendo que eu vou conseguir replicar isso de forma perene, mas se a gente conseguir esse nível de rentabilidade em ações por longos períodos, como conseguiu Warren Buffett, o super enriquecimento é inevitável. Só precisa de tempo, só não precisa morrer tão cedo. Então olha só, eu vou colocar aqui, ó, esse capital em ações que tá aqui no Investidor 10, que seria de, vamos arredondar para 3, tá quase 3 já, 3 milhões. 3 milhões, taxa de juros 20%. Vou colocar o valor, vou colocar para baixo para não ter gente, 19%, 10 anos. Vamos colocar 10, 20, 30. E não vou colocar nenhum investimento mensal, não vou aportar mais nada, só reinvestimento dos proventos. Em 10 anos, esse valor se tornaria 17 milhões. Em 20 anos, praticamente 100 milhões. Praticamente 100 milhões. E finalmente em 30 anos, Matusalém, 550 milhões de reais. E só adicionando mais 5 aninhos aqui, né? A gente, olha isso aqui, teria mais de 1 bilhão. 34 anos já passaria de 1 bilhão. 33 anos, quase bateria ali. Só que, se for 20% ao ano, olha o que 1%, aquela taxa de administração que você paga muitas vezes, ou 2% ao ano de um fundo de investimento lá, que você nem sabe no que investe, 1 bilhão e 200. Então, esse 1% me economizaria tempo. Olha como taxa te economiza tempo. Por isso que preço não importa, é uma besteira. Veja que eu conseguiria já ultrapassar 1 bilhão com 32 anos aqui de acúmulo. Apenas 1% de diferença de taxa ao ano. Eu economizei 2, 3 anos. É tempo. Taxa é tempo. E tempo é o ativo mais escasso que qualquer ser humano tem. E para acompanhar os movimentos que eu faço na minha carteira de investimentos e os valores intrínsecos que eu adoto para a tomada de decisão de investimento das empresas que estão na minha carteira ou daquelas que estão no meu radar, eu te convido a entrar aqui para a minha comunidade, a comunidade Formação Mirai Invest, que tem a minha planilha de valor intrínseco, tem relatório de análise de ações, tem o meu curso Formação Mirai Invest, tem interação na comunidade, tem os vídeos exclusivos para os membros do canal e muito mais. Tudo que você precisa está aqui. Se quiser conhecer ou testar, o link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E já comenta aqui embaixo há quanto tempo você acompanha o canal. Não deixa de se inscrever, clicar no botão de gostei para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas e a gente possa ficar aqui pelo menos mais 5 anos aqui contigo. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Invest. Até o próximo vídeo. Fui!